Olá, alunos. Sejam bem-vindos à disciplina Gestão de Florestas. Eu sou o Erison Thiago, sou auditor fiscal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e sou ex-aluno da casa também, formei em Tecnologia e Meio Ambiente e fiz a especialização também em Gerenciamento de Recursos Ambientais aqui na Escola Técnica, antigamente Cefet, né? A nossa disciplina ela vai ser baseada basicamente em 3 aulas de mais ou menos 15 minutos, né? O livro texto vai ser o livro adotado, já vai estar na pasta para vocês, para baixar, né? Vão ter 3 atividades de resolução para casa, 3 temas para fórum, né? Uma atividade presencial, que vai ser feita com o tutor e à distância, e uma avaliação da disciplina. Eu volto a informar, o livro texto será o livro Gestão de Florestas, que estará na pasta para vocês, e sempre será disponibilizado material complementar, né? Eu vou dar alguns materiais complementares, visto que esse material da gente é bem voltado para Mata Atlântica e para a Amazônia. Eu vou colocar alguma coisa de Cerrado e Caatinga, que é mais a nossa realidade, né? Eu tentei distribuir as aulas de forma que a gente conseguisse passar por todo o material didático, né, e da forma mais acessível possível, visto que o nosso tempo é curto para tentar concatenar tantos conhecimentos, né? Então, a primeira aula é de conceitos básicos de gestão de florestas, né, e uma introdução. Não tem como a gente falar de florestas partindo diretamente para florestas. Então, a gente volta um pouco na nossa base da educação, lá na ecologia, nos conceitos primordiais da ecologia, né? O conceito de indivíduo, que são considerados como a menor parte que compõe o todo, ou seja, a unidade básica sujeita à influência do ambiente, cujo conjunto gera as estruturas ecológicas mais complexas, ou seja, cada ser, cada espécime da espécie, cada árvore, cada formiga, cada animal, cada ser, ele é um indivíduo. Depois, o próximo conceito de população, que é um grupo de indivíduos, né, de uma mesma espécie, capaz de se reproduzir entre si, que ocupam um determinado local ou região. Partindo para um conceito mais complexo, as comunidades, que são conjuntos de populações de diferentes espécies com certo grau de semelhança, ocupando uma determinada superfície, né? E, por fim, o ecossistema representa o conjunto de todas as comunidades que vivem e interagem em um determinado local, sob a influência de fatores abióticos, como definimos anteriormente, né? Para contemplar o nível mais alto de complexidade dos nossos conceitos, o bioma, que é o conjunto de ecossistemas, né, com certa semelhança entre si, geralmente ocupando a mesma região climática e com outras condições físicas semelhantes. Um mesmo bioma geralmente ocorre por extensas áreas, envolvendo muitos ecossistemas, que por sua vez abrigam inúmeras comunidades, populações e outras instâncias, em última instância, os indivíduos. Ou seja, o bioma é a maior parte desse nível de complexidade. No Brasil, nós temos 6 biomas característicos, né, que são a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. No livro até o professor que escreveu esqueceu o Pampa, né? Uma falhazinha do livro, mas tudo bem. Vocês estão vendo aí no slide, Biomas do Brasil, um mapa temático do IBGE de 2004. Esse mapa ele é bem sólido, assim, né? Ele mostra o bioma amazônico bem sólido, o bioma cerrado, mas existem áreas ainda de intersecção entre esses biomas, bem como algumas manchas de alguns biomas dentro de outros biomas. Isso é para ficar mais didático, né? E a tabela abaixo mostra o tamanho, né, a magnitude desse bioma em relação à área brasileira. A gente pode perceber que o bioma Amazônia ocupa 49% do nosso país, ou seja, é o maior bioma do nosso país, seguido de perto pelo Cerrado, com 23%, a Mata Atlântica hoje só com 13%, né? A Caatinga com 9%, mais restrita à região Nordeste, como a gente já sabe, o Pampa com 2%, mais restrito ao extremo sul do país, às áreas mais frias, né? E o bioma Pantanal na região de Mato Grosso do Sul e Rondônia, por ali, com 1,76%. Mas o que a gente pode definir como floresta? Olha, vários conceitos de vários autores não são, como é que a gente pode dizer? Eles não convergem para um mesmo tema. Então, eu coloquei aqui alguns conceitos que são de organizações já conhecidas mundialmente. Por exemplo, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Ela trata a floresta como área medindo mais de 0,5 hectares, com árvores maiores de 5 metros de altura e cobertura de copas superior a 10%, ou árvores capazes de alcançar este parâmetro in situ, ou seja, no local, né? Isso não inclui terra
que está predominantemente sobre uso agrícola ou urbano, ou seja, a floresta, segundo a FAO, é uma área que não tem a ação urbana nem agrícola, né? Já o NFCC, que na verdade é uma conjunção de conceitos da Convenção de Mudanças Climáticas, né, e citado também no Acordo de Marrakech, na Declaração de Marrakech, trata a floresta já como uma área de no mínimo meio 0,05 a 1 hectare, com cobertura de copa de mais ou menos 10 a 30%, então já dá valores mais aproximados, com árvores com o potencial de atingir a altura de 2 a 5 metros de maturidade. A floresta pode consistir tanto de formações florestais fechadas, mais densas, onde árvores de vários estratos e supridas cobrem uma alta proporção do solo, como florestas abertas. Esse conceito já serve mais para nós, para a nossa realidade, porque se a gente pegar o Cerrado e a Caatinga, a gente tem espécies espaçadas, grandes áreas de pasto, ou grandes áreas descampadas, né, com árvores bem espaçadas entre si. No conceito anterior não caracterizaria como floresta, mas nesse conceito já abrange um pouco, né? Mas enfim, nenhuma das definições hoje ela contempla bem as florestas brasileiras em seu todo, por exemplo. Nesse caso específico, o Cerrado e a Caatinga é os que estão mais fora do conceito, mas nós consideramos, pela definição, pelas características do Brasil, Cerrado e Caatinga como grandes biomas e grandes formações florestais, né? O que podemos definir como gestão de florestas, que é o tema da nossa disciplina. A gestão de florestas refere-se à ação de gerir, administrar e manejar os recursos florestais. Nesse contexto, considerando as florestas como um recurso finito, natural e renovável, devemos zelar por sua gestão, manejo consciente e responsável. Para isso, é necessário conhecermos o ambiente florestal com suas propriedades. Esse é o próprio conceito do autor do livro, do que é nosso material de apoio. Aí vamos falar um pouco de florestas tropicais pelo mundo. Hoje, as florestas tropicais úmidas são os biomas mais complexos da Terra. Por quê? Porque eles têm alta biodiversidade, e essa alta biodiversidade ela é provocada pelas condições excelentes de crescimento, que é a alta precipitação, alta umidade e o clima quente e úmido. Ou seja, se você prestar atenção na figura que eu coloquei no slide, você vai ver que as florestas tropicais elas estão delimitadas entre os trópicos e mais próximas ao Equador, né? E estão são responsáveis por 2/3 de toda a biodiversidade do mundo, né? E estão representando 6% da superfície terrestre, né? Ocorrendo em 4 continentes: a América, a África, a Ásia e a Oceania. Na América do Sul, claro, nossa realidade, estão as maiores áreas com esse tipo de floresta, sendo o Brasil que tem 2 maiores formações florestais, que é a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, como os biomas mais representativos, né? Bom, a diversidade e estrutura dessas florestas tropicais. As florestas tropicais, elas apresentam diferentes camadas e estratos, que são formas de a gente entender a disposição da vegetação nesse tipo de formação vegetal. Essa composição de diferentes espécies com diferentes formas e tamanhos é conhecida como estrutura vertical, que nas florestas tropicais pode ser complexa e bem diversificada. Se a gente der uma olhada na figura, os estratos estão divididos em estrato emergente, dossel, árvores de subbosque, arbustos herbáceas e serrapilheira. E ainda se considera o solo florestal também como uma camada, né? Dentro dessas camadas, ou intermeando essas camadas, nós temos plantas epífitas. Então, detalhando melhor, o estrato emergente é o estrato mais alto da floresta, é aquela camada que sobressai a floresta, são as árvores mais frondosas e com mais altura. O dossel já fica logo abaixo do estrato emergente, né, e localiza-se mais ou menos formado por aquelas árvores que têm uma estatura alta, mas que formam uma camada, que é o que a gente mais ou menos vê nas fotos aéreas, né, aquela camada florestal, como se fosse um grande tapete uniforme. Né? E essas copas, essas árvores, elas se entrelaçam formando geralmente uma cobertura única. O subbosque, que fica logo abaixo do dossel, ele é um estrato composto por árvores mais baixas e por alguns arbustos, né? E pode estar sobre a capa densa de outras árvores. Né? A quantidade de luz que chega aí já é um pouco menor, porque o dossel está acima, já bloqueia um pouco o sol, né?
limitando o crescimento dessas plantas muitas vezes, aí até selecionando algumas espécies que só se desenvolvem nesse extrato da floresta. O extrato herbáceo, que é o extrato mais baixo, ele está composto predominantemente por espécies não lenhosas, ou seja, por espécies com galhos e troncos mais finos, né, mais arbustos, e por indivíduos de espécie arbórea em seu estágio inicial, ou seja, as pequenas mudas que ainda estão crescendo vão passar por todos esses estratos de espécies que crescem um pouco mais, elas estão nesse extrato herbáceo. A serrapilheira, que é a camada mais superficial, antes de chegar ao solo, ela consiste num amontoado de matéria orgânica depositada pelo extrato superior, ou seja, aquela camada de folhas, de matéria orgânica que fica logo acima do solo. E o solo florestal é onde existe uma grande diversidade de matéria orgânica também, mas já muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais composto por organismos, micro-organismos, né, que vão fazer a ciclagem desse material da matéria orgânica, que vão decompor esse material, que permite também a recomposição de nutrientes no solo. Né? Vamos falar agora do nosso maior bioma, que é a floresta amazônica, né, que ela se situa na América do Sul. Ela se compreende como o maior bioma brasileiro, mas também está presente em mais 8 países, compreendendo 9 países da América Latina. Né? É a maior floresta tropical do planeta, com 60% da sua área em território brasileiro. Né? Ocorre nos limites da bacia do rio Amazonas, e aí a gente vê a relação intrínseca da floresta amazônica com a bacia amazônica, com a quantidade de água, e são conceitos que em meio ambiente andam juntos, né? Preservação florestal com recursos hídricos. Normalmente, onde você tem um desmatamento grande, você tem uma perda grande de recursos hídricos também a curto e médio prazo. Né? Ela ocorre nos limites de toda a bacia do rio Amazonas. Essa é a maior bacia do mundo, sendo responsável pela descarga de cerca de 20% de toda a água do planeta. Água doce do planeta, né? As fisionomias ou fitofisionomias da floresta amazônica, para conhecimento. Né? O bioma amazônico ele tem várias fitofisionomias. Dentre as fitofisionomias mais importantes, né, dentro dessas formações amazônicas, a gente destaca duas. As florestas de terra firme, que são a floresta amazônica propriamente dita, né, são as mais expressivas dentro das fisionomias, porque se você pegar a floresta amazônica, por se destacar em 9 países, uma região muito grande, uma área muito grande, ela pega realidades diferentes, relevos diferentes, microclimas diferentes, estruturas de solo diferentes. Então, dependendo dessa estrutura, algumas espécies vão se desenvolver melhor ou pior, né? Ou dominar essa região ou não. Né? Então, dentro das florestas de terra firme, as que são mais expressivas são a floresta ombrófila densa, né, que é a mais característica, que é aquela mata fechada característica da Amazônia. Né? Também dentro desse tema de floresta de terra firme, nós temos a floresta ombrófila aberta. Essa floresta ombrófila aberta já é aquela área que a gente chama de área ecotonal, ou seja, é a área de transição, a área de limite entre o bioma Amazônia e os outros biomas, né? São as áreas de borda que a gente chama. São florestas com maior espaçamento entre as árvores e com mais espaço e já com outras espécies tanto da Amazônia como dos outros biomas intrínsecas nesse contexto. Né? Ao longo dos rios, das planícies alagáveis, que é uma característica também da Amazônia pela grande bacia hidrográfica que compõe, ocorrem as florestas inundáveis, né? Que são caracterizadas por dois tipos principais. Os igapós, que são as áreas alagadas, sempre alagadas, né? Onde existe uma seleção de espécies mais características desse tipo de mata. E as várzeas, né, que são as áreas um pouco mais altas que o igapós, que são inundadas às vezes e às vezes não. Então, é aquela área de vazante ou de várzea que a gente conhece. Né? Em conjunto, as diferentes fitofisionomias amazônicas formam a mais complexa floresta tropical e com maior biodiversidade da Terra. Né? Vamos tratar um pouco sobre o uso sustentável das florestas e, principalmente, essa relação do homem com a floresta. Bom, se você pegar um contexto histórico, desde a pré-história, o homem tem uma relação de convivência com a floresta. Se a gente pegar os relatos da Serra da Capivara, por exemplo, que é onde a gente tem relatos de pintura rupestre, você vai ver que existem manifestações do homem primitivo de cerimônias, de plantio, de tratamento com animais, tudo advindo da floresta. De 10 mil anos para cá, se notou uma cultura do homem, já na história dele transformar-se nesse primeiro
momento de um homem coletor para um homem já cultivador, já com alguns traços de agricultura, né, e com criação de animais, né? Vamos dar um salto bem grande na evolução das civilizações para nossa realidade, já que o tempo é curto, né? O Brasil colônia. O Brasil, no processo de colonização, foi primado a questão do desmatamento para extração de madeira e para a formação das cidades, né? Os portugueses, ao chegar aqui, se depararam com a madeira que era, inclusive deu tema ao nome do Brasil, né? Que é o pau-brasil, uma madeira de lei, uma madeira boa, e eles começaram a fazer o desmatamento dessa madeira, a coleta dessa madeira, e o que culminou depois, mais tarde, a um longo tempo, com o grande consumo de madeira da Mata Atlântica, que era a mata mais próxima das primeiras áreas que foram colonizadas, né? Esse pensamento de sustentabilidade, ele começou os primórdios há uns 200 anos atrás, mas na década de 70, 60, 70 para cá foi que ele ganhou realmente força, né? O relatório Brundtland da ONU de 87, ele caracteriza e ele define o desenvolvimento sustentável, né, como aquela em que as necessidades da população atual são atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades, né? A FAO, já em 2010, acrescentou algumas coisas, né? Diz que a humanidade deve promover o manejo, a conservação e o desenvolvimento sustentável de todos os tipos florestais e favorecer o seu múltiplo uso. Afirma ainda que os recursos florestais e as áreas florestais devem ser manejadas de forma sustentável, visando atender demandas sociais, econômicas, ecológicas, culturais e espirituais das gerações presentes e futuras, ou seja, já tem um componente muito maior social e de convivência nesse conceito com a floresta, né? Utilizar pensando nas gerações futuras, quer dizer, o uso sustentável desses recursos é a única forma de assegurar a manutenção das florestas e a continuidade na obtenção dos benefícios gerados por esses ecossistemas, né? O uso sustentável na Amazônia, ele passa por um manejo florestal sustentável. Esse manejo florestal sustentável, ele tem duas ferramentas básicas, que é o levantamento florístico fitossociológico, que caracteriza pelo quê? Eu seleciono a área, eu vou a campo, eu delimito algumas parcelas, e se vocês devem ver no decorrer do curso, um levantamento florístico, e nessas parcelas eu vou demarcar as espécies que existem naquela parcela, por estatística, né? Normalmente você pode fazer o levantamento da parcela por inteiro, mas você pode fazer por estatística. Eu vou pegar 50 espécies com diâmetro de X centímetros à altura do peito e fazer esse levantamento dessas árvores. E tem o inventário florestal, que é mais detalhado. O inventário florestal, ele pega esse levantamento florístico fitossociológico e ele vai tentar mensurar capacidade de extração dessa parcela, ou seja, biomassa, quanto eu tenho de madeira, quanto eu tenho de volume que eu posso extrair dessa parcela de terra, né, ou dessa parcela de floresta. O crescimento e produção florestal, ele tem alguns conceitos também importantes. Por exemplo, biomassa, como eu falei anteriormente, é o acréscimo de CO2 advindo do processo de fotossíntese, ou seja, no decorrer do crescimento da planta, o processo de fotossíntese ele agrega a biomassa da planta moléculas de CO2 que vão se incorporar à matéria da planta produzindo biomassa, né? O crescimento depende de cada espécie, é uma reação característica de cada espécie, é diferente de espécie para espécie e depende também das características do ambiente, como solo, água, nutrientes, por aí vai, né? E sol também, insolação também. A produção é o crescimento acumulado no decorrer do tempo, ou seja, eu tenho a biomassa de um talhão florestal e eu vou acompanhar isso no decorrer do tempo, no decorrer de 5 anos. Aí, no decorrer desses 5 anos, eu tenho uma produção de biomassa. Quanto eu tinha no começo, o quanto eu tenho agora, menos o quanto eu tinha no começo, e eu vou ter essa produção de biomassa de madeira que eu vou poder extrair, né? A regularização da produção vegetal, como eu falei para vocês, ela vem através do manejo de talhões. O Ministério do Meio Ambiente, através da Instrução Normativa número 5, na questão da Amazônia, ele define que a intensidade máxima de corte deve ser de um volume de madeira de 30 metros cúbicos por hectare para um ciclo de corte inicial de 35 anos. Ou seja, se eu separo um talhão, eu posso tirar 30 metros de um talhão de 1 hectare, né? Eu posso remover 30 metros cúbicos de madeira
e só posso voltar a ele no decorrer de 35 anos. No livro até tem um esqueminha, você pode ver no quadro 6.1 do livro, como se fosse um hectare quadradinho, né? E a forma de dividir esses talhões igualmente, para que você tenha ciclos anuais, né? Bom, existe também a forma de exploração de impacto reduzido na Amazônia. Essa exploração de impacto reduzido, ela consiste num conjunto de técnicas que visam manter a estrutura e a função da floresta a uma condição similar à que era anteriormente a exploração, ou seja, eu vou utilizar os produtos florestais, eu vou explorar esses produtos vegetais, florestais, e vou manter a floresta sempre se recompondo, na verdade a gente sabe que isso não acontece, né? Mas diminui bastante o impacto para que ela consiga, no decorrer do tempo, se recompor. Ele tem alguns preceitos básicos dessa exploração, que é os preceitos de exploração do impacto reduzido. São em torno de 6. Né? O inventário florestal e mapeamento de árvore de interesse. Eu pego aquela sequência que a gente fez no item anterior, separo uma parcela e vou dentro dessa parcela, dentro desse talhão, escolher as árvores que eu quero, a espécie X que eu preciso naquele momento. E esse valor comercial. Então eu vou delimitar. Eu quero mogno, eu quero, sei lá, uma espécie, enfim, de madeira, e ele vai fazer esse inventário mapeando os espécimes com coordenadas, para que no momento da extração eu saiba onde eles estão, né? Pelo interesse comercial, né? Planejamento de estradas. Bom, entre essas áreas de extração, é interessante que as estradas sejam feitas ou sejam desenhadas ou planejadas para que se tenha o menor trajeto desse local de extração até a estrada. Isso para evitar custo, evitar perda de material, evitar derrubada de outras árvores no trajeto do arraste do tronco, né, para os caminhões ou os tratores que vão carregar esse material. O corte de lianas e cipós, ou seja, eu tenho várias árvores numa área e as lianas e cipós, que são as plantas epífitas, elas se entrelaçam entre várias árvores. Se eu escolhi um espécime que eu vou cortar, é interessante que eu livre ele de todas as lianas e cipós para que ao derrubar essa árvore ele não puxe outras árvores que não eram interessantes que fossem cortadas naquele momento, né? O corte direcionado e redução de desperdício. No momento que eu vou cortar aquela árvore, eu vou planejar para que lado, a grosso modo é isso mesmo, eu vou derrubar aquela árvore para que ela não atinja outras árvores, nem atinja outros locais que não são de interesse, que sejam atacados naquele momento, né? O arraste otimizado, que corrobora com a questão das estradas, né? Você arrastar esse material lenhoso por um menor trecho, para que ele seja de fácil acesso para recolher, né? E o monitoramento da floresta remanescente, ou seja, eu passei por aquele momento, por aquele local, aquela área que eu delimitei, eu retirei tudo que eu precisava e eu vou monitorar no decorrer do tempo em quanto tempo ela vai se recompor para que eu possa depois, e se ela está se recompondo realmente, se não vai precisar ter alguma intervenção, um plantio de mudas ou alguma coisa para ela se recompor, né? Essas técnicas envolvem todo um processo de exploração, desde o planejamento até o monitoramento do remanescente, né? E visa garantir que ela apresente perpetuação, que a floresta se mantenha com as condições que garantam sua regeneração natural, né? O uso sustentável de produtos florestais não madeireiros. Além dos produtos florestais madeireiros, a Amazônia também nos provém de produtos não florestais, né? Esses produtos produtos florestais não madeireiros. Esses produtos não madeireiros, eles têm uma importância econômica e social desde muito tempo, né? E desde a década de 90, eles têm sido mais utilizados como uma forma de convivência das comunidades locais e de sustentabilidade, de viver e obter renda da floresta, né? Os produtos não madeireiros, eles consistem em todos aqueles recursos, exceto madeira, que são possíveis de serem obtidos na floresta, envolvendo os produtos de origem vegetal, animal e ainda serviços ambientais, ou seja, os principais produtos madeireiros, eles hoje na Amazônia são as castanhas, o látex da borracha, o açaí, que está muito difundido como bebida, como cicatrizante, né? E os fármacos que as empresas como Natura, Boticário sempre vão a essa fonte florestal coletar essências, produtos químicos advindos desse conhecimento florestal das comunidades que podem ser transformados em hidratantes, perfumes e por aí vai, né? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente termina essa primeira aula e a partir da próxima aula vamos falar de Mata Atlântica, vamos falar de legislação um pouco e vamos falar um pouco também das questões
mais voltadas às florestas que estão na nossa área do Piauí. Um forte abraço e até a próxima aula.